por aqui o candidato a prefeito de Ilhéus pelo PL, acompanhado da sua vice. Prazer, querida. Não conhecia você, mas já ouvi vários áudios, vídeos. Ruana Rocha. Eu estava chamando de Ruanda, não sei por que inicialmente, mas é Ruana Rocha, a candidata a vice-prefeita do Coronel Rezende. Coronel, satisfação receber o senhor mais uma vez aqui no programa, tudo bem? Vila Nova, é um prazer estar aqui com você nesse programa que é tão querido e tem um alcance tão grande, né? A população gosta porque conhece você e vê como você tem esse compromisso com o povo, né? De trazer a mensagem, de trazer as notícias, de ouvir, dar oportunidade. E isso é importante. Quero agradecer aos ouvintes também, né? Que continuem a ouvir esse programa, de participar, porque isso é importante para todos. Então, agradeço essa oportunidade. Vamos aqui destrinchar, ou pelo menos tentar destrinchar o seu plano de governo, que é o mais extenso. O seu plano de governo, nós levamos aqui 2 dias para falar o plano de governo, porque ele é muito extenso. O senhor fala muito da questão das Smart Cities, as cidades digitais. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais, já começasse falando sobre a cidade digital. Como é que o senhor pretende, no final do seu mandato, do final de 4 anos, deixar essa cidade nesse segmento? Vila Nova, eu tenho andado em algumas cidades, né? Tenho tido conhecimento, tenho lido em relação a essa questão. A tecnologia hoje, nós todos têm acesso a essa tecnologia, né? Ilhéus está muito atrasado, apesar de ter um centro aqui de pesquisa, né, o CEPED, mas a gente não vê o resultado em relação à nossa cidade, né? Eu tenho procurado conhecer o CEPED e o que é que a gente vê? Né? Que Ilhéus hoje, a coisa mais simples, a gente pode resumir essa questão do uso da tecnologia para uma coisa que é comum, normal, dentro daquilo que a gente vê em outras cidades e até, principalmente no privado, né, no setor privado. A tecnologia, por exemplo, telemedicina, né? Hoje a telemedicina tem sido utilizada pelos planos de saúde. Tem estados, tem cidades que têm utilizado a telemedicina de forma que a população hoje não tem esse problema que nós temos aqui em Ilhéus, que não dá para se entender como é que um médico que é 8 anos no governo, um médico não se preocupou em aplicar a tecnologia na telemedicina para poder facilitar a vida do cidadão. Hoje a gente vê o quê? O povo nas filas, na frente de posto de saúde, para marcar consulta e exame. Isso é um absurdo. De madrugada, sol, chuva, isso não pode acontecer. Então, o que é essa Smart City? É o emprego da tecnologia para facilitar a vida do cidadão, para que todo o serviço público seja maximizado, o serviço público tenha mais qualidade, tenha maior acesso, facilidade de acesso ao cidadão. Então, será o que criado? Será formatado todo um processo, né? Todos os processos, todos os serviços sendo usado essa tecnologia, né, da informação, para que essa disponibilização de serviço seja facilitada. Então o cidadão vai poder acessar os serviços todos no seu smartphone, né? Por exemplo, fui para cidades em que, Feira Santana, mais perto, lá tem no smartphone, você consegue acompanhar dos ônibus, a trajetória dos ônibus, né? O horário dos pontos de ônibus. Então a gente vê que essa tecnologia, essa cidade inteligente, isso eu estou falando dentro daquilo que é um linguajar que o povo possa. Claro. Mas tem vários outros serviços, na área ambiental, na área de trânsito, em todas as áreas. Essa tecnologia vai ser empregada. Logicamente que é um processo, né? Então não vou dizer que daqui para 4 anos eu possa estar completo esse processo de implantação. Mas começa por onde a implantação da cidade, dos equipamentos de cidade inteligente? Por exemplo, né? A gente, como eu falei,
Então vai ser um processo. Mas o senhor citou a questão da telemedicina, a questão da saúde, o senhor citou a questão do transporte, mas teria alguma secretaria que o senhor ia implementar, deixar a secretaria completamente digital ou informatizada a esse ponto da população ter acesso aos serviços? Inicialmente, é isso mesmo. É uma questão complexa, né? É muito técnica, então não há como aqui vir a detalhar no momento, mas no momento certo, né? Nós temos nossos técnicos, nós temos nossos especialistas, digamos assim, que vai fazer toda esse serviço. Então, o mais importante é o quê? O que é que hoje mais pesa e mais dói na carne do cidadão? Saúde. Então, inicialmente, nós vamos providenciar logo a implantação desse serviço. Agora é preciso digitalizar. Digitalizar, nós temos aí nosso arquivo público que a gente não sabe como é que está, né? Então, tem a questão da área tributária, tem a questão na área de saúde, na área de própria documentação interna. Então, primeiro precisa ser também internamente, ter um processo, né, esse processo de burocracia interna, de comunicação entre secretarias, eu estou lembrando agora, não tem jeito, eu sempre retorno para meu tempo de trabalho, né? Sim, claro. No bombeiro. Então, até porque foi a sua maior experiência do serviço público. Né? Então, hoje, não há muito papel no Corpo de Bombeiros. Então, tudo é feito por um sistema digitalizado de comunicação, de burocracia. Então, tudo é feito através de um sistema integrado de informação, né, para que qualquer comando, qualquer diretoria, quando está para transmitir informações e determinações, isso tudo vai para um sistema de informação. Então é dessa forma que vai acontecer. Paulatinamente, primeiro nós temos que fazer um levantamento. Então nós não temos todas as informações em relação à prefeitura. A gente precisa estar lá para tomar pé. Mas do que é necessário fazer, isso aí vai ser de acordo com o que já está planejado, mas vendo aquilo que é a realidade lá. Preço, valores, para implementar essas tecnologias no município de Ilhéus. O senhor já levantou, o município tem condição, vai tirar esse dinheiro de onde? Planejamento, querido. Planejamento. Se você for ver todo o orçamento, eu estou trazendo aqui as situações que têm ocorrido. Por exemplo, relatório da execução orçamentária. O que é a execução orçamentária? Há uma previsão, né? Esse ano se faz o orçamento anual. Sim. Tá? Então, que vai ser efetuado ano que vem. Então, quem entrar agora como prefeito, quem foi eleito, o ano que vem já encontra o orçamento pronto. Que se a gente vai ver, a gente está analisando junto com pessoas que entendem, como eu também entendo, é mais um Ctrl-C, Ctrl-V, uma forma. Porque os ajustes são feitos pelo governo, independente da necessidade pública, independente daquilo que é interesse público. Então é só fazer esse planejamento, fazer esses ajustes de acordo com a necessidade, né? A gente gasta... esses ajustes que o senhor está se referindo aí, sobra dinheiro para fazer isso? Sobrar nunca sobra, é importante. Sobrar dinheiro para fazer o que o senhor pretende. Então, como eu falei, não existe sobra, existe o quê? A ação, existe o planejamento, existe um reajuste no... Não, coronel, talvez eu não tenha me compreendido. O senhor implementa algo que no município não existe. Ótimo, para isso tem que ter recurso. E eu perguntei de onde o senhor vai tirar recurso. O senhor falou que é necessário readequar. Certo. Readequando o que o senhor quer, vai sobrar dinheiro para fazer o que o senhor pretende nesse segmento? Então vamos ver o seguinte aqui, ó. Por exemplo, tem muitas coisas aqui, só exemplo. A gente vê que dentro do orçamento está previsto uma aplicação do dinheiro. Sim. Né? Então, o que a gente tem visto é que o dinheiro tem sido realocado e a gente não sabe para onde vai. E naquilo que foi previsto no orçamento não é implantado. Por exemplo, uma coisa bem... implantação de quadras, fazer uma reforma em uma quadra, né? Construção de praça. Está no previsto no orçamento e simplesmente não é feita. Esse dinheiro não é executado. Não é executado.
Tá? E esse dinheiro vai para onde? Foi previsto, foi aprovado anteriormente e no ano seguinte o serviço não foi executado. Não, e esse dinheiro vai para onde? Então é isso que eu digo a você. É fazer dentro daquilo que está aqui, né? Vendo o que é que está sendo, onde está sendo indo para esse dinheiro, né? E fazer as devidas relocação disso aí. Mas, tá? Candidato, só um questionamento, porque esse dinheiro ele está destinado àquela atividade que não está sendo executada, mas deveria ser executada. Ela deixa de ser... quando você pega, está indo para onde esse dinheiro? Vou então realocar esse dinheiro, vou colocar esse dinheiro em outro lugar. Aí aquele propósito, ele deixa de ser feito de qualquer forma, entendeu? Eu dei um exemplo. Eu não disse que vou fazer isso. Não, você perguntou, ele perguntou como faria. Como faria. E tem todas as outras, mas também tem a situação. Por exemplo, eu não ia falar isso agora, não, mas vou falar. Ó, aproveita e fala. De 2000, hoje a Secretaria de Agricultura e Pesca tem 37 empregados. Desses, 26 são auxiliares de serviços gerais. Sabe quantos tem na área técnica? Nenhum. Então a gente vê que há como a gente enxugar, tá? Então a gente vai ver que dentro daquilo que hoje é administração de pessoal, que está dentro da gestão, a Secretaria de Gestão e Inovação, né? A gente vê que isso aqui é um cabide de emprego. E isso de diversas outras secretarias. Então a gente vê o seguinte, que é comum. Hoje a modelo político eu tenho 10 partidos que me apoiam. O que acontece depois? 26 empregados na Secretaria de Agricultura, 26 empregados. Isso aqui não eu estou inventando, não. Isso aqui está no portal da transparência. 37 empregados, 26 auxiliares de serviços gerais. Então, aí que tá. São 10 partidos que apoiam e aí a conta está aqui. E quem é que paga essa conta e não recebe, de acordo com o seu interesse, a sua necessidade, aquilo que precisa ser feito? Então, é dessa forma que a gente vai... realmente a gestão. Gestão é buscar a administração de forma maximizada para atender a necessidade da população como realmente necessita, né? Então é só não roubar e não fazer isso aqui, que não vai sobrar dinheiro, mas vai ter para melhorar aquilo que precisa ser melhorado. Partindo agora para a questão da transparência, o senhor buscou uma informação e tem várias outras informações lá no portal da transparência. Como o senhor pretende entregar mais informações do seu governo para a população através da transparência do serviço público? Por exemplo, de que forma? Hoje, né, para você acessar as licitações, você tem que fazer um login, tem que se cadastrar e fazer um login. Isso é uma maneira de atrapalhar, de desmotivar o cidadão de buscar essa informação. Tá? Não era para ter essa informação. E eu tenho informação técnica, né, de que a controladoria que faz o controle, né, que fiscaliza toda a área de gestão, né, apresentou um relatório de que isso não pode acontecer, que tem que tirar. Mas a própria controladoria disse que é necessário tirar isso, porque isso diminui essa transparência. Então é um ponto. Então eu não tenho nada a esconder. O que é o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar tudo em detalhes. Por exemplo, é que eu não trouxe aqui agora, mas tem lá dentro do ano, acho que o ano passado foi apresentado no portal Transparência que foi investido um valor, não sei se foi 400 mil, 500 mil, na preservação do patrimônio histórico. Agora, aonde foi? Aonde foi esse dinheiro? Foi implantado aonde? Foi empregado em quê? Qual foi o patrimônio histórico que teve esse investimento? Né? Qual foi a empresa que fez? Que foi contratada? Então tem aí, a gente tem que olhar, é um trabalho que não precisava. O que eu tenho que fazer é esmiuçar, disponibilizar de forma esmiuçada quem é a empresa, quem é o dono, né, quanto foi gasto, o que foi feito, de forma que a população toda saiba, por exemplo, em relação a quem está empregado, os salários,
né, em cada órgão, a gente vai ter um trabalho grande, mas vai ser feito de forma que a população saiba de tudo. No seu plano de governo, ainda na questão de transparência, o senhor fala em transmitir ao vivo, né, as audiências lá do processo de licitação. O senhor acredita que transmitindo ao vivo ou gravando isso pode diminuir a corrupção no governo, exatamente no quesito licitação? Com certeza, né? Eu já trabalhei nessa área de licitação lá nas unidades, já como gestor público, né? Eu não podia interferir na nossa comissão de licitação. O gestor não pode interferir, o gestor não pode participar, no sentido de que está ali dizendo o que quer, né? Então, veja só, é público. Tá? A questão é essa. Até eu tenho um Mas o gestor diz o que quer, coronel, no edital. Mas aí, isso é a necessidade do órgão. Mas aí que tá. A grande questão é fazer interferência de... Isso a gente sabe que acontece. Eu não vou dizer aonde nem quando, mas acontece, a gente sabe que o gestor, muitas vezes por uma questão de politicagem, que é diferente de politicalha, né? Que é a deturbação da política, que vem da politicagem, que é isso aqui, ó, 26 auxiliares de serviços gerais em um órgão que eu vou dizer depois quanto é que se empregou em 2023, né? Ou que estava previsto. Isso aqui é politicagem, que descamba para politicagem, que é a questão do empresário que antes deu dinheiro para o político, né? Fomentou a campanha dele, investiu na campanha dele, com certeza para depois participar de licitações e ser direcionado. Então, quando eu faço a transparência, quando eu procuro mostrar mais transparência em tudo, isso evita que haja essa questão. Mas, mesmo transmitindo um processo de licitação, todo o processo de licitação, transmitindo ao vivo para que a população possa ter acesso e, claro, fazer uma ampla divulgação de que vai ter aquela transmissão. Porque não adianta fazer a transmissão e a população não tomar conhecimento. Certo. Você vai ter lá meia dúzia de pessoas Sim, mas assistindo. É transparência. Mas é transparência. Não há como mas também botar todo mundo. Primeiro, todo mundo não vai ter interesse de olhar mas isso. Mas a pergunta esse acordo, o acordo da traquinagem ou da malandragem, não pode ser feito antes? Não, e pode ser feito depois também. Mas o maior problema, pessoal, o processo a gente vê que não há problema dentro daquilo que é formal. Então, todo o procedimento é feito, né, de acordo com a lei. O problema também é depois. É na hora do pagamento. Né? Então também tem que haver a transparência nisso aí, na execução. Isso aí também já foi público notório de quem está sendo apurado, de que uma empresa, porque todo contrato tem um fiscal, né? Todo contrato tem aquele que acompanha a execução do contrato. E foi colocado e foi nomeada um empregado da empresa para fiscalizar o contrato. E isso está sendo apurado pela Polícia Federal. Tá? Então, é também a questão de que há esse problema depois. Então, a gente tem que ter essa postura também de saber que eu tenho que ser honesto. Tá? Então, também a questão de honestidade. Se você nomeia um agente da empresa que vai executar o serviço para ser o fiscal, isso aí é o cúmulo, né? Então não é só, então é todo o processo, a licitação é todo um processo. Então cada fase tem a sua, digamos, peculiaridade e a sua oportunidade de se fazer a tramóia. Mas é que eu garanto, o meu compromisso é de ser como eu sempre fui. Né? Eu sempre trabalhei dentro daquilo que é moralidade pública, daquilo que é honestidade. Primeiro porque eu tenho um compromisso com uma pessoa de quem a gente não esconde nada. Né? De Deus ninguém esconde nada. Então é um compromisso que eu aprendi desde criança. É uma questão, um valor moral. É um valor que eu tenho de casa. Eu faço aquilo que eu sei que Deus está fazendo. Né? Posso errar? Posso. Mas eu escolher
né? Fazer isso esquecendo que Deus está vendo, né? Então é isso também, tem uma questão pessoal, né? Infraestrutura rural está no seu plano de governo. O senhor fala de implementar e fazer o monitoramento da infraestrutura rural também. Como o senhor pretende fazer isso? A gente vê que hoje a tecnologia hoje é a tecnologia de 50, 60 anos atrás. Joga o cascalho, passa a máquina e parece que resolveu o problema. Só que não se faz da mesma forma como tem um problema de alagamento aqui em Ilhéus, né, que é problema de drenagem, as estradas também têm. A gente viaja eu fui para Banco do Pedro, como uma das várias vezes, desde quando era trabalho de serviço público na Polícia Militar no Corpo Bombeiro, a gente vê as situações que são muitas as nascentes que atravessam a pista, porque normalmente a pista é do lado de um curso d'água, é do lado de uma represa, é de lado do rio. Então, lá de cá normalmente sempre tem a parte mais alta, os morros, de onde tem as nascentes. Então a água que descia ali passava e ia direto para, não sei o que, passa, os carros vão esburacando. Mas por que não adianta mais jogar cascalho e passar a máquina? Porque não resolveu o problema que causa o buraco, que é a drenagem. Então, a gente precisa de uma nova tecnologia, né, que a gente está vendo aí, porque asfaltar é muito caro. Eu não sei como é que vai ser essa mirabolante proposta de asfaltar tudo, né? Porque aqui em Ilhéus estão usando asfalto para mostrar o sorrisal, né? O senhor até falou, desenvolver um plano de pavimentação das estradas rurais dos distritos de Ilhéus, por meio de aplicação de tipos de estabilização de solo. Pois é uma das tecnologias que a gente tem procurado, tem visto o custo-benefício, nós temos estudado, né? E isso pode ser feito. Agora, não é só fazer isso, tem que fazer a drenagem. Onde isso foi feito? Isso aí a gente vê aqui, tem cidade da Bahia, tem na área, não só na área da Mata Atlântica, eu vi uma cidade que eu esqueci agora o nome, que também tem uma amplitude, tem uma pluviosidade, uma amplitude térmica e também um nível de chuva muito grande como é aqui. Então eu procurei as empresas, vi delas os exemplos em diversas áreas. Então tem na Bahia, em todos os estados tem sido utilizado isso aí. E o resultado tem sido satisfatório. No seu plano de governo, o senhor fala em criar o plano de instalação de iluminação pública nas principais vias rurais. É o que o senhor diz no seu plano de governo. Rurais, com uso de tecnologia sustentável, sistema de LED e painéis fotovoltaicos. Como é que vai ser feito isso, coronel, na zona rural? Bem, a gente, por exemplo, não vai ser em toda a estrada, né? Mas pelo menos o acesso, né, à cidade, né? Pelo menos a sede pode ser feito isso. Então a ideia é sempre buscar empregar aquilo que é sustentável, tá? Então, de forma sustentável, buscando com planejamento. Eu sempre falo isso, com planejamento. Então não vai ser, eu não coloquei nada aí que não seja factível, tá? Nada que não dentro de um planejamento que também já começou a ser feito, digamos assim, né? Dentro do estudo técnico que a gente pode ser feito. Então a gente vai fazer o levantamento, por exemplo, a entrada para Castelo Novo, a gente sabe que são 6 km e pouco, tá? Então há como fazer. E outras cidades também. Há como fazer nos 6 quilômetros? Bem, pelo menos no início e na proximidade dos distritos, né? Porque é uma necessidade, Dá para fazer, tem condição de fazer? Tem. O senhor pretende fazer isso quando? No seu primeiro governo, no seu segundo ano de governo? Como eu disse, o planejamento é feito de acordo com aquilo que nós temos de dados, tá? Então eu falei a você, primeiro ano, tem esse pronto, já esse então, plano. No primeiro ano o senhor não vai ter condição de fazer isso? As prioridades Claramente, são no primeiro ano: saúde, educação, a educação inclusiva, né? A questão principalmente do pessoal,
alunos atípicos que precisam de um suporte, as famílias atípicas. Então, é como eu falei, aquilo que verdadeiramente hoje está doendo mais na carne da população. Transporte, que a gente precisa ver isso, né? Eu estava vendo a situação lá do pessoal dos distritos. Eu não sei se você já foi lá, eu acho que você já deve ter ido. A situação do pessoal dos distritos ali no centro de abastecimento. O que acontece lá no centro de abastecimento? O pedreiro tem que vir, vem de manhã cedo e só pode voltar hoje não sei quantas horas de tarde do horário dos ônibus. Quando chega o ônibus, eles estão na chuva, no sol. Eu estava lá, eu vi isso aí. Eu tomei chuva e tomei sol com eles, conversando com eles. Então, o ônibus caindo no pedaço, só tem uma porta, a catraca está na frente, não tem mais lugar para o idoso sentar. Para o pessoal colocar material que ele compra, alimento e outras coisas, tem que passar pela janela, é uma dificuldade enorme. Então, eu quero trabalhar de forma que essas coisas que mais doem na carne agora, que trazem mais transtorno, que tiram a tranquilidade e o conforto do povo, dentro de um serviço básico, né? Isso seja logo... Transporte, então, será prioridade, uma das prioridades. Exatamente. No primeiro ano. Porque a gente vem trabalhar nisso. Tem que também que no primeiro mês a gente não pode resolver tudo. Não, dia 28 de abril, vence esse contrato. Que se a gente for analisar de acordo com as cláusulas que estavam lá, esse contrato já era para estar nulo. As empresas não eram para estar mais aqui. Porque elas descumpriram todas as cláusulas, né? As cláusulas, por exemplo, do ano dos ônibus. Então, eu não lembro direito agora, mas tem um valor máximo de idade dos ônibus. E a gente vê que não cumpriram. Isso é público e notório, né? Então, já era para ter sido feita uma nova licitação, uma nova concessão. E não foi feito. Por quê? Aí tem que perguntar por que se as empresas não cumpriram o contrato, por que não foi cancelado esse contrato e ter feito outra licitação de concessão. Eu entrei em saúde agora, mas o senhor acabou entrando na questão de transportes, e aí eu quero entender mais um pouco do seu pensamento no seu governo em relação ao transporte. Nós temos hoje o transporte urbano, que a empresa acaba atendendo, nós temos táxis, temos aplicativos mais diversos, tem hoje alternativo, tem uma arruma de coisa. Como o senhor pretende arrumar isso? Porque até agora o senhor falou da questão dos ônibus, da empresa. Exatamente. A sustentabilidade ele é maior, infinitamente maior. Como o senhor pretende organizar isso no seu governo? A gente tem que também, como eu falei, Parece que vai ter alguma ação no primeiro ano, né? A gente, logicamente, porque precisa de um estudo profundo, como você falou, de tantas variáveis, a gente precisa ter um estudo profundo em relação a essa questão. Mas não tem ainda? Oi? Não tem ainda esse estudo? Porque, é como eu falei, veja só, eu não tenho todos os dados que me fazem ter condições de ter um estudo profundo. Isso aí é uma coisa técnica, bastante técnica. Nós podemos pesquisar, nós podemos avaliar, levantar dados, mas tem questões que somente a prefeitura tem junto com as empresas. A transparência passa longe, tá? E também, nós, como não estamos dentro do processo, do sistema, a gente não tem acesso a isso. Mas, assim, em termos de necessidade, por exemplo, a gente sabe que existem os distritos, que são bastantes, inclusive, e o senhor falou desse problema mesmo envolvendo os ônibus. Certo. Então, qual o transporte que é melhor para adequar aquela população, se é um ônibus mesmo, se é uma van... Você está entendendo? Certo. Então, o estudo que a gente fala é nesse sentido. Não. Claro que tem dados que só a prefeitura vai ter, até em termos de investimento. A gente sabe disso. Mas existem outros que a gente pode já ter antecipado. Eu não falo só do senhor, eu falo de todos os candidatos, inclusive.
que já pode se antecipar para saber qual a necessidade de uma cidade em relação ao transporte público, entendeu? Eu vou falar. Isso está sendo feito, só que eu não tenho esses dados ainda, eu não tenho como expor aqui. Mas é importante entender, a gente está trabalhando dentro da possibilidade de várias outras modalidades que não só ônibus. Porque tem, por exemplo, lugares aqui na cidade alta que ônibus não sobe. A gente pode, aí que está a questão, dar o alternativo. Dentro dessa modalidade de transporte alternativo que não seja ônibus, uma cooperativa desse pessoal alternativo que a gente vai conversar e a gente pode ver isso, a gente pode, dentro desse estudo técnico mais profundo, a gente pode ver essa questão, como acontece em Salvador. Em Salvador, por exemplo, eu tive recentemente... Brasília eu tive recentemente. Aí, por exemplo, nós temos hoje problemas ainda com taxista e o pessoal do alternativo. Não, alternativo só. Do Uber, né? Dos aplicativos. Mas Salvador não está tendo mais esse problema. Como tinha problema também com os alternativos. Então, foi feito um estudo, foi feito um levantamento e hoje nós temos o transporte urbano coletivo de ônibus e nós temos o serviço de vans. Então, dentro dessa questão mais profunda, nós vamos buscar esses exemplos de forma a ser aplicado aqui de acordo com as nossas peculiaridades. Então, no seu governo pode ter o alternativo através de uma cooperativa de transportes. A gente tem que resolver esse problema. Isso é fato. Pois é. Então, fato é que nós estamos já preocupados e estamos pensando nisso. Da mesma forma que a gente pode ver a questão da modalidade de transporte aquático. Nós temos distritos que a gente pode ter, né, fazer o transporte pelo Pontal, né? A Sapitinga, Maria Jape ali próximo, Rio de Engenho, a gente pode ir para Lagoa Encantada, né? Então são várias opções que a gente pode estudar, a gente pode, dentro desse estudo técnico, porque precisa se contratar uma empresa. Agora não posso contratar uma empresa para fazer esse estudo. A gente pode pensar, analisar, mas isso é feito por empresas especializadas nessa área. Então, a gente vai ter que fazer essa composição aí. E a questão do transporte gratuito para o idoso, nesse transporte alternativo, caberia também o idoso andar de forma gratuita? Por exemplo, a questão da zona rural mesmo, o idoso da zona rural, o idoso que mora nos altos, teria também transporte gratuito? Mas a gente vai estudar isso, mas é um direito dele. É um direito. Então, se é direito, a lei está aí, tem que ser cumprida. Mas hoje nós temos transporte alternativo em Ilhéus e que não garante esse direito. Mas então ele não está regulamentado. Então a prefeitura não tem um controle. A prefeitura não faz essa gestão. São 8 anos de governo, eu vou falar disso aqui, mas os outros anteriores que não se preocuparam em resolver essa questão. Promessas promessas foram feitas, mas não foram cumpridas. Porque não foi feito um trabalho sério. É a diferença entre uma gestão pública de qualidade e uma administração politiqueira, né? Se faz a propaganda antes, se faz a promessa antes, mas não tem a efetividade da ação. O valor da tarifa de transporte hoje anda, pelo que o senhor já ouviu, conversando inclusive com a população, o sentimento dessa população, é um valor justo? Não. Não é. O senhor presta o valor dessa tarifa caso venha a ser feito? Olha só, sou irresponsável, certo? Quando eu falo aqui, eu estou sempre falando em gestão. Gestão implica em planejamento, gestão implica em estudos técnicos, tá? Essa tarifa é péssima, é abusiva, porque pela qualidade do serviço que está sendo efetuado, tá? Eu vou dizer, a possibilidade de baixar depende desse estudo técnico, tá? Agora, o que não pode ter é uma tarifa dessa, o transporte como é hoje. Ônibus cai aos pedaços, quebrando na estrada, como eu tenho visto continuadamente lá em Castelo Novo, eu tenho acesso lá ao pessoal que manda para mim informação, e todos os outros distritos, ou aqui mesmo dentro de Ilhéus. Ônibus caindo as portas, sem vidro, banco solto. Então isso aí é extorsivo, esse valor em função do serviço prestado. Falando de saúde, que o senhor falou que também vai ser uma prioridade, uma das prioridades do seu governo, e logo para o primeiro ano,
O senhor já falou da questão da telemedicina, vai implantar a telemedicina na sua administração. Como o senhor pretende resolver alguns problemas crônicos que nós temos aqui em Ilhéus, por exemplo, pediatria? Existe uma falta de pediatras que querem, tem vários pediatras que não querem trabalhar no município, que querem, até moram, mas que trabalham nos seus consultórios, atendendo de forma particular. Urologista, nós temos mesmo 2 urologistas na cidade, né? Porque não tem um profissional para atender os homens aqui. Dermatologista, da mesma forma. Então você tem uma fila grande, uma demanda grande e a falta do profissional para atender. Como o senhor pretende resolver esses problemas? Todo problema tem uma causa, certo? Então, o que está causando? O que é que está fazendo com que esses profissionais não queiram trabalhar no serviço público de saúde? Então, eu tenho que analisar isso direitinho. É o salário? É a condição de trabalho? Né? Então, eu preciso ver isso. Então, a valorização do profissional é muito importante. Tá? A valorização. Primeiro, o que é que eu primeiro tenho que ver? O que é que eu primeiro tenho que ver dentro do serviço público quando eu assumir? Aquilo que é mais importante, todo o patrimônio que nós temos, o pessoal, a gestão de pessoal, aqueles que trabalham, né, que fazem, que realmente servem a população, que estão ali atendendo a população, esses são os mais importantes. Esses são os mais importantes. Porque se eles não estão bem satisfeitos, eles não têm condições de trabalho, então eles não vão ter essa disposição para servir com qualidade. Né? Eles não vão estar confortados, não vão estar confortáveis, não ter condições. Então eles vão ter problema com essa questão. Mas tem casos de que não tem um profissional, não existe o profissional. Vamos contratar. De que forma? A gente vai ver a causa de o porquê eles não estão querendo trabalhar no serviço público e a gente vai procurar resolver isso da melhor maneira possível. Existe essa possibilidade, então, de buscar o profissional em outra região e, claro, para fazer isso, você tem que oferecer algum tipo de vantagem. Exatamente, é isso que dá para fazer, então. Mas, querido, todo problema tem causa e essa causa a gente tem que atacar essa causa. Mas eu questiono isso, coronel. Eu estou conversando com o coronel Rezende, que é candidato a prefeito de Ilhéus, e essa semana nós vamos conversar com os candidatos a prefeitos e trabalhar sobre a questão de plano de governo que os candidatos pretendem. Caso venha a ser prefeito de Ilhéus, implementar na sua gestão. E eu estou questionando isso porque do lado de fora nós temos uma quantidade grande de pessoas que querem saber, tipo, o coronel vai resolver? Como vai resolver? Não, nós vamos resolver esse problema. Isso aí vai ser resolvido. Tá faltando médico, tá pediatra, a gente vê lá na UPA, né? Teve a situação que o pediatra faltou. O médico que estava lá ia prescrever eu não sei quando, não sei como, né? Ia prescrever uma medicação ali que não era compatível com a criança. A enfermeira que estava lá disse: doutor, isso aí não pode ser feito. Então a gente tem que, além de contratar, a gente resolver esse problema da quantidade, a gente vai trabalhar para que o profissional cada dia esteja mais em condições de atender com melhor qualidade. Então, nós vamos resolver esse problema, seja de pediatra, principalmente, como eu falei, o suporte para as famílias atípicas. Hoje só temos o quê? E uma psiquiatra, né? Pois é, a gente vai contratar. A gente vai fazer concurso público. A gente vai resolver esse problema, como eu disse. Prioridade é aquilo que está doendo na carne da população. Isso eu garanto aqui, eu estou me comprometendo aqui a resolver esse problema e vou resolver. O senhor fala, e ainda a questão da questão da pediatria, o senhor fala em um desenvolvimento de um programa de saúde infantil e focar nos cuidados pediátricos, inclusive na questão de vacinação. Sim. Durante o período do Covid,
o presidente Bolsonaro disse que não tinha vacinado, e aí acabou não se vacinando também, ou pelo menos disse que não tinha se vacinado, e isso acabou influenciando uma quantidade grande de pessoas. A mídia diz isso, né? Pronto. Aí que tá, isso é fato mesmo, foi feita uma pesquisa, uma aferição disso, porque uma coisa é fato. Sim, peraí. Uma coisa é dizer que ele falou e isso implicou de que a população deixou de se vacinar porque ele não fez. É que tá, houve aferição disso, hoje fez uma pesquisa científica dizendo, ouvindo as pessoas, eu não deixei de vacinar meus filhos porque o presidente... Isso aí eu não preciso nem de uma pesquisa. Não. O coronel... Sim, mas enquanto isso aí foi... Deixa eu só concluir o meu questionamento. Sim. Eu não quero aqui de maneira nenhuma... Inclusive, na semana passada, quando nós falamos aqui, foi uma das coisas que nós parabenizamos do seu plano de governo. Porque está no seu plano de governo um programa de vacinação. Isso mostra uma responsabilidade do senhor com a população de Ilhéus, porque a gente entende que é necessário trabalhar com a ciência. A gente entende dessa forma. A pergunta é... O que está aqui no seu plano de governo em relação à vacinação, nutrição, acompanhamento e desenvolvimento da criança, isso aqui vai acontecer ou está só no plano de governo? Querido, eu quero dizer a você o seguinte, eu tenho um compromisso e tenho uma visão de servidor público, de interesse público. Uma coisa que precisa entender, cada servidor público tem que entender o seguinte, o primeiro cliente dele é ele mesmo. Eu tenho neta. Tá? E vou ter mais. Minha vice tem 4 filhos. Então, nós não estamos aqui apresentando uma coisa que é simplesmente para os outros. É para nós mesmos. Né? Eu tenho parentes, eu tenho amigos. Então, no seu governo vai ter campanha de vacinação. Mas é isso que eu estou dizendo. Por que não teria? Porque hoje não tem? Porque hoje não é feito com seriedade? Porque hoje se gasta 4 milhões em propaganda e a gente não vê nenhum programa de educativo? É que está faltando. Não, eu perguntei mas no PL, no governo do presidente Jair Bolsonaro, não tinha esses programas de vacinação. Meu querido, isso aí é o que é o que eu falo. Não vem ao caso agora. Não vem ao caso agora. Eu sou do PL. Não tem nada a ver uma coisa. Quem vai aqui fazer o governo sou eu. Não é presidente Bolsonaro, nem é Lula. Mas por isso que a gente está questionando mesmo. Sim, mas é que tá, vocês estão supondo... Não estamos supondo, não. Não, mas... Não, querida, preste atenção. Se você está questionando meu plano de governo e está apresentando um argumento, um contraponto, de que, pô, eu sou PL, eu não vou fazer igual ao presidente que vocês dizem que não fez, vocês estão supondo que eu penso igual a ele. Então não tem nada a ver com ele. De vacinação. Ô, querido, eu não vou questionar isso aqui, não tem nada a ver com nossa conversa aqui. Não tem nada a ver. Tem, coronel. Não tem. Não tem, me desculpe, mas não tem. O senhor pode achar que não tem. Mas aí você está achando que tem. Mas o senhor pode achar que não tem. Mas o nosso questionamento, e eu volto a dizer, a semana passada, quando nós falamos do seu plano de governo, foi um dos pontos elogiados aqui no programa, exatamente por causa disso. Mas isso, querendo ou não, é uma segurança para o senhor confirmar para as pessoas que estão escutando. Mas eu já falei, vocês estão insistindo nessa questão do governo Bolsonaro, que não tem nada a ver comigo agora. É isso, não tem que continuar batendo nisso aí. Não tem nada a ver. Mas como é que o Bolsonaro não tem a ver com o senhor? Se o senhor é apoiado por Bolsonaro... Meu querido, é óbvio que tem. Mas aí você novamente está supondo de que eu não vou fazer porque eu sou dele. Não, eu não disse que o senhor não vai fazer. Eu quero que o senhor assuma esse compromisso. Mas o meu compromisso está aí. Se não fosse para ter, eu não tinha colocado no meu plano de governo e fui um dos primeiros a expor meu plano de governo. Então não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu digo a você que meu compromisso é de uma visão diferente dos outros candidatos. Minha proposta, meu modelo político, meu modelo de administração é diferente dos outros. E a gente vê isso a partir do momento que a gente vê da carreata, que ninguém sabe de onde vem esse dinheiro. Tá? Então a questão é essa. Então a gente vê isso, eu estou mostrando isso. Se eu tivesse... Né? Se eu não tivesse interesse público, se eu não tivesse esse compromisso, eu não tinha colocado aí. Como eu falei, eu tenho um compromisso maior que uma pessoa que vai me julgar. Tá?
Então, se os outros não têm mostrado isso, eu não tenho nada a ver. Eu estou dizendo a você que meu compromisso é com o serviço público. Eu sou um servidor público. Minha visão é de servidor público. E eu trabalhei 33 anos com o serviço público. Eu sempre fui comprometido, responsável e sempre vivi essa demanda de cada um que eu servia, certo? Porque eu vivia na rua, tá? Mesmo sendo comandante, eu estava na rua. Mesmo sendo gestor, eu estava na rua, as pessoas procuravam a gente. Então eu atendia, eu buscava me virar, eu posso dizer assim, eu dizia, vamos, a gente tem que se virar, mas tem que atender a população que estava nos procurando. Então, como gestor, eu buscava fazer com que o carro, a viatura tivesse combustível, eu procurava fazer com que a viatura estivesse em condições de... Né? Que a gente fala em condições de trabalhar. Então é isso que eu tenho esse compromisso. Eu não sou político. Eu estou político pela partidário agora, porque para participar desse momento político é um processo. E o povo tem que entender isso. O processo agora político, partidário, é um processo que tem que terminar na eleição. Esse momento, o ápice é a escolha, a seleção, é a definição de quem vai ocupar o cargo público de prefeito ou vereador. Mas não estou me apresentando para ser escolhido, selecionado para ser político e fazer política depois. Eu estou sendo selecionado para ocupar, como eu fui há 40 anos atrás, através de concurso público, para ocupar um cargo público de prefeito, para ser gestor e não para fazer política. A política é agora, como estamos aqui. É um momento político, de discussão, né? A gente discute, discorda, chega a um consenso, mas eu estou me apresentando para ser gestor. Ainda no quesito saúde, no seu programa de governo, o senhor fala de programa de saúde da mulher. Como é que o senhor pretende implementar esse programa de saúde da mulher? Por exemplo, vou dar sempre exemplo. A gente foi em diversos postos de saúde. Chegando lá, a gente viu que aquele profissional que atendia a mulher, né, não tinha um lugar específico para fazer a coleta do preventivo. Era uma situação de se adaptava e fazia de uma forma que a mulher ficava desconfortável, o profissional não tinha uma condição adequada para fazer isso. Então, a implantação é colocar em prática aquilo que está previsto e fazer com que realmente aconteça, a mulher seja atendida, né? A mulher seja atendida. Por exemplo, em relação à questão da tecnologia, isso aí a tecnologia vai ajudar de que esse atendimento seja eficiente, seja confortável, haja um acompanhamento quase online, quase ao vivo, digamos assim, em tempo real. Então é dessa forma que a gente pretende fazer. Esse programa da mulher, a mulher precisa ter esse programa efetivado. Como eu falei, a minha vice aqui tem experiência disso, né? Então ela tem acompanhado. Então eu não estou fazendo a coisa de uma forma como homem somente, ela acompanhou toda essa formação disso aí, a discussão do que tinha que ser, porque ela como mulher, ela é também paciente. Como eu falei, tudo que nós fazemos a gente tem que entender. Ela é a primeira paciente dela nessa área. Ela é a primeira cliente dela. Então ela está fazendo em função do que ela vive, da mulher, da mãe, da prima, da tia. Então a gente está tendo um compromisso, não é um compromisso político, mas um compromisso real com a realidade daquilo que a gente vive. O senhor, no seu programa de governo, o senhor fala de defesa e proteção animal. A criação do programa de monitoramento e fiscalização com relação à crueldade animal. O senhor fala em apoiar as ONGs que fazem aí a proteção dos animais. Como é que o senhor pretende implementar esse programa aqui no governo de proteção animal? Convênios, né? Parcerias público-privadas. Como eu disse, tudo é uma questão de realidade, né? Que a gente vive. Eu tenho um gato, tá? Tudo bem que foi meio a pulso, né? Meu filho, eu digo que meu filho arranjou um filho na rua antes de casar, casou, foi para casa dele e largou o filho nas minhas costas, né? Mas não é só o meu. É herança reversa. Pois é, ele tem um cachorro, foi adotado, né?
Então a gente vê que é sempre a realidade, nossa realidade, né? Então a gente tem lá no condomínio, tem você morou lá em cima, você vê que tem muito gato e aparece. E a gente vai andando pela rua, a gente vê quantos cachorros. Pública, né? É uma questão de saúde pública. É uma questão. Pô, você hoje, a crueldade com o animal é muito grande. Pô, parece que não tem. Olha pro bicho, chuta, não tem aquela. Olhar com aquele olhar humanizado. É tudo isso que a gente está colocando aí. É o olhar humanizado do serviço público. Né? Mas como é que vai ser esse monitoramento para acabar, ou pelo menos evitar essa crueldade com os animais? E realmente acontece muito isso. Tem gente que tem um cachorro em casa e deixa o cachorro no quintal preso, sem comida, sem alimentação. E é um negócio terrível. Aí a gente volta para a tecnologia. A ideia é em todo o sistema, todo esse sistema de serviço público, todos os sistemas integrados, né? O aplicativo, aí um aplicativo que funcione, né? Eu estou lembrando aqui, a gente fala uma coisa, lembra de outra. Um aplicativo que funcione, que todo cidadão tenha acesso ao serviço público, de forma que ele possa passar a informação para o serviço específico, aí ele vai passando essas informações, então vai ser acionado o serviço para uma denúncia, uma informação, pode ser uma denúncia, no sentido assim de que está acontecendo, mas informar, está acontecendo dessa forma aqui, isso aqui, ele vai ter condições de passar essa informação. E isso em tudo, né? O turismo, por exemplo, a gente... O cidadão aqui, há um tempo atrás, o aplicativo fez aquela festa do aplicativo e hoje no aplicativo não funciona aqui num governo aí. Então a gente, nessa situação da tecnologia, vai alcançar todas as áreas. Todas as áreas. Muito bem. Essa questão eu queria tratar mais do seu plano de governo em cada área aqui, até porque o seu plano de governo ele é muito extenso e ele explica bastante, né? E lamentavelmente a população muitas vezes não vai buscar esse tipo de informação, não acessa o site para buscar esse tipo de informação. Por isso que na semana passada nós fizemos a questão de passar o plano de governo de cada candidato para que mais pessoas tivessem acesso a essas informações. Mas agora eu já quero pular para a questão de turismo. Eu posso deixar aqui meu zap, né? As pessoas entrarem em contato que eu vou repassar meu plano de governo para que elas possam... Pronto. Né? É uma boa também. Pois é, o meu WhatsApp é 73988611948. Repete. 73988611948. Coronel Rezende. Se prepare que vai ter pedidos também. E a gente... vai de acordo com a situação, vai dizer sim ou não, né? Vai ter pedidos também. Em relação ao turismo, o que é que o senhor pretende implementar no seu governo? O senhor acabou de falar que teve um governo que fez um aplicativo, não citou o governo, fez um aplicativo para falar de turismo e a coisa não acompanhou, não avançou. O que é que o senhor pretende inovar no turismo de Ilhéus? Querido, a inovação é o emprego da tecnologia. Mas a gente tem que entender de que a infraestrutura da cidade, né, aquilo que é equipamento público disponibilizado para o cidadão, vai ser disponibilizado para o turista. Então, quando a gente tem que trabalhar, por exemplo, a Avenida Soares Lopes, uma coisa que é urgente, tá? Que vai ter fases. Por exemplo, alagamento da cidade na Soares Lopes. A gente viu, isso é, e você noticiou, que o turista chega de navio, chovendo ali, não pôde sair do navio porque estava tudo cheio d'água. Né? Então não é inovação assim, uma coisa mirabolante. É fazer com que é fazer com que a cidade tenha condição de confortabilidade para o cidadão, tenha equipamento para o cidadão curtir sua cidade e o turista também. E o que é que tem que fazer? Resolver aquela situação do alagamento ali na Soares Lopes, por exemplo, já vai levar e a toda a Soares Lopes. Né? Em toda a Soares Lopes. Tem a questão da Soares Lopes no sentido de aquele espaço ali que pode ser utilizado de uma forma maravilhosa. Isso aí é um projeto que a gente tem que trabalhar direitinho, porque a gente pode criar, a gente está pensando nisso, já está colocando no papel, criar espaço para
esporte radical ali. Esporte radical ali. A gente tem a questão dos esportes outros, como aconteceu ali de corrida, né? Esportes radicais no skate, a questão da bicicleta, né? O motobike não é outro que tem mais radical, que não precisa ir para montanha nem para o meio do mato. Mas a gente tem toda uma estrutura ali para a gente fazer um projeto que vai atender a população. A questão gastronômica, a questão ali de eventos. Então, tudo isso com a tecnologia vai trazer esse incremento ao turismo, o profissionalismo, profissionalizar o turismo, trabalhar junto com os empresários. O plano de governo, quesito turismo, o senhor teve participação direta na construção desse quesito turismo? Tudo aí eu participei. No sentido de que eu tinha uma ideia, eu tinha minhas diretrizes e a gente teve uma equipe para fazer tudo de acordo com aquilo que eu direcionei. Logicamente que as ideias que estão aí foram estudadas de forma profunda, aprimoradas. Logicamente, se foi fazer pesquisa, né? Se pesquisou. Porque eu perguntei sobre o turismo, e o senhor falou daquele turismo, mas no seu plano de governo, o senhor fala de turismo religioso, turismo rural, turismo náutico, mas o senhor não citou aí agora. Mas está no plano de governo, tem tudo isso aqui. Mas é que tá, eu falei de esporte, eu falei de eventos. Né? Mas eu perguntei de turismo. Mas eu falei, são modalidades de turismo. Esporte, a gente vai implementar ali. Trazer o turismo através do esporte. No seu plano de governo, o senhor fala do Parque das Árvores, o senhor fala do Parque da Esperança. Então, Sim. É muito rico. Pois é. O plano de estar aqui é muito rico, mas eu não estou nesse assunto. Como é que eu estou conversando tanto aqui? Tem tanta coisa para falar, se a gente passar o dia todo, a gente conversa sobre isso. Parque da Esperança, tá? Então ali, é o maior parque urbano que nós temos aqui, na Bahia. Tá? Então é o maior parque urbano. A gente tem condições ali de fazer através de uma concessão, né, para explorar aquele parque, de acordo com a legislação, lógica, né, que tem as unidades de conservação, tem a legislação específica das unidades de conservação, então a gente tem que fazer de acordo com ela. Mas a gente pode ali, a questão, trazer pesquisa científica para ali, dando condições para isso. A gente, em convênio com as universidades, fazer uma estrutura de turismo ali, não só para o turista, mas também para a população. Isso é um patrimônio nosso, então a população também tem que usufruir. A gente tem que pensar primeiro na nossa população, o turista vai usufruir disso, né? Então, através de uma concessão pública, como está acontecendo, a gente pode ter. Eu fui lá em Teresópolis, o Parque Nacional lá dos órgãos tem uma estrutura maravilhosa para o cidadão que tem lá e para o turista, né? Então se paga para entrar. Então tem uma estrutura para receber, para poder usufruir daquilo lá, que é uma beleza. A mesma coisa, eu já andei muito ali, né? E é maravilhoso. Agora a gente precisa realmente estruturar para que se comece. Foi se jogar dinheiro fora ali no governo, né? Não sei se você sabe, no governo, um dos governos de Jabes Ribeiro, se começou a fazer, se construiu e foi para onde? Então se começa e não se faz, como muitas outras obras, né, que aí colégio que começou a ser construído no governo Jabes e aí está lá largado, 8 anos de Mário, né, 8 anos de gestão de Bento e o colégio está lá largado. A mesma coisa aconteceu no Parque da Esperança. Se construiu algumas guaritas, se construiu alguns equipamentos e simplesmente hoje está tudo destruído, jogado dinheiro fora. Então, meu compromisso é com gestão de qualidade, efetividade da ação, maximização dos recursos. Não é jogar dinheiro fora. Muito bem. Coronel,
Muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Foi importante o senhor falar do seu plano de governo, que a população tenha mais um pouco de conhecimento, né? O que o senhor pretende fazer, caso o senhor venha a ser prefeito de Ilhéus. E gostaria que o senhor repetisse o seu contato para que aquele que tem interesse no seu plano de governo, que o senhor possa fazer esse encaminhamento também. 73988611948. E eu tenho também o Instagram, né? coronelrezende.oficial. Maravilha. Muito obrigado. Mais uma vez registro aqui a presença da sua vice, a Ruanda está por aqui, Ruana Rocha, a candidata a vice-prefeita na chapa do Coronel Rezende. Só para a gente encerrar, que acabei esquecendo aqui, eu verifiquei, o senhor já recebeu recursos Não, ainda não recebeu. Não. Tem previsão de receber? Tem. Mas para quando? Antes de terminar a eleição. É porque é necessário algum recurso para se movimentar. Sim, mas a gente vai fazer o que precisa. Como eu falei, meu modelo político é diferente. A grande questão, a gente precisa de dinheiro para fazer? Sim, mas a gente vai trabalhando, a gente está trabalhando, está conversando. Temos muitos correligionários, muitos amigos que estão trabalhando aí, porque confiam, eles entenderam as minhas propostas, que é diferente de a proposta, que é igual. Se eu for ver, Valderico, a mesma proposta é igual, o modelo político dele é igual a de Adélia e de Bento. É o mesmo modelo político, né? Então, pois é festa, é coligação, é acordos que ninguém sabe o que é que está por trás para poder apoiar. Então, eu não tenho isso. Então, quando tiver a necessidade de se sentar para conversar, vamos conversar de uma forma que não tem esse acordo escondido, né? A gente vai conversar com os vereadores, a gente vai conversar com a Câmara, mas a gente vai conversar de acordo com o interesse público e não o interesse de um projeto partidário pessoal, né? Então todos me conhecem, sabem como eu sou e vão sentar no momento certo para se conversar, eu chegando lá na cadeira de prefeito, certo? Boa sorte. Felicidade, senhor. Eu agradeço, Vila Nova, agradeço aqui as perguntas. Esse momento de democracia é muito lindo, né? É um momento que empolga, né? Eu estou empolgado participando dessa política partidária, estou começando, estou aprendendo, mas a base disso aí, tem que entender, é o interesse público. A política em si, ela existe em função do povo e não em função dela mesma. Não em função de um projeto particular, partidário, né? Os partidos têm que viver em função do povo e não o povo em função dos partidos. O partido tem que viver em função daquilo que é interesse público. Lembrando à população, vocês nesse momento agora estão participando, você que está me ouvindo, você está participando de um processo para escolher pessoas, não é para serem políticas, não é para elas fazerem política. A política é o processo de escolha e que o ápice, né, o momento maior é o voto. Mas vocês estão escolhendo pessoas para serem gestoras, para servirem vocês, para serem funcionários públicos como eu vivi 33 anos fazendo. Tá? Vocês vão pagar salário a uma pessoa, ele se torna empregado de vocês. Então não tem que ser estrela, nem tem que estar no pedestal, porque eles têm que viver em função de servir vocês. Tá bom? Obrigado. Forte abraço. Bati um papo com o Coronel Rezende, candidato a prefeito de Ilhéus pelo Partido Liberal, falando do seu plano de governo. Agora vamos para o apoio, Neto? Vamos para o apoio, daqui a pouquinho a gente retorna com mais informações aqui no Tabuleiro. Estamos apresentando o Tabuleiro, jornalismo verdade. Ilhéus FM. Apoio Cultural. Ilhéus FM, sua rádio conteúdo. Fazer o bem nos faz bem. É nessa corrente que os amigos solidários atuam. Entre 25 de dezembro de 2021 e 20 de março de 2022, foram 36 cidades da Bahia assistidas pelo projeto. Você pode somar. Quer saber como? Anote o Pix CNPJ 41 759 334